7 dicas de como aprender espanhol mais rápido. Nesse vídeo eu vou te ensinar algumas dicas de como acelerar o seu aprendizado do espanhol. Então, papel, caneta na mão e anota aí. Dica número 1. Estude todos os dias. Quem é meu aluno sabe. Eu não negocio nesse ponto. Se você quer aprender, você precisa estudar todos os dias. Essa conversa de estudar só no sábado, só quarta, só segunda e sexta, não rola. Não funciona. Se você quer resultado de verdade, estude todos os dias. Agora, você não precisa de 6 horas, 3 horas, 2 horas por dia para estudar. Não, você vai cansar disso. Você precisa de 1 hora por dia. 1 hora por dia que você pare tudo, que você senta a bunda na cadeira com um caderno, uma caneta, estude de verdade. Isso vai fazer o seu aprendizado acelerar muito. Ah, Natan, mas eu não tenho tempo. Eu sou uma pessoa muito ocupada, eu trabalho muito, tenho família, eu tenho filho, eu não consigo. Consegue. Você consegue. A desculpa do tempo não rola. Por quê? No seu celular, nas configurações do seu celular, tem uma parte onde o seu celular guarda, ele grava as horas que você gasta em cada aplicativo, quantas horas por dia você passa em cada aplicativo. Dá uma conferida lá depois. Quantas horas por dia você passa no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no Tinder, no YouTube. Quantas horas por dia você gasta em redes sociais, a maior parte desse tempo vendo nada. Então, tempo, todos nós temos. Eu também tenho tempo, mas eu também me incluo nessa. O que todos nós fazemos é administrar mal o nosso tempo. Você pode dividir essa hora, meia hora de manhã, meia hora de noite, ou meia hora no almoço e meia hora de noite. Você consegue. Se você pôr isso como prioridade e ajustar os seus horários, você consegue sim estudar todos os dias. Então, senta a bunda na cadeira e estude todos os dias. Dica número 2. Aprenda 10 palavras novas por dia, ou 15, ou proponha-se uma meta de uma quantidade de palavras novas que você vai aprender por dia. Aqui eu gosto muito que você... Só um minuto, olha aqui. Eu gosto muito que você tenha um caderno, ou uma agenda, ou um bloco de notas, onde você vai anotar. Com papel e caneta, lapiseira. Ah, Natan, eu gosto muito de usar um aplicativo de notas no meu celular. Eu gosto muito de usar um aplicativo, ok, tudo bem. Mas já foi provado e comprovado que a memória motora, ou seja, quando você escreve algo num papel, o seu cérebro consegue memorizar muito mais aquilo ali. Então, eu sempre aconselho, recomendo, escreva. Você vai ter uma meta diária de 10, 15, 20 palavras novas por dia. Eu não sei, mas pelo menos 10 palavras novas por dia. Natan, onde eu vou buscar essas palavras novas? Você pode procurar em vídeos na internet, em músicas, em seriados, em filmes, em artigos, em livros, em blogs, na internet. Todos os dias você vai ter uma meta de aprender 10 novas palavras. Todo dia, todo dia. E o que você vai fazer? Cada palavra nova que você aprenda, você escreve no seu caderno, na sua agenda, e você vai procurar o significado daquela palavra. Não é só anotar a palavra. Ok, vamos lá. Por exemplo, a palavra ciruela. Essa palavra aqui, ciruela. O que significa ciruela? Eu vou lá no dicionário de espanhol, procuro o que significa. Já sei, ciruela é ameixa. Então o que eu faço? Eu vou lá no meu caderno, escrevo ciruela, ameixa. Ok? A palavra Próxima palavra, libro. O que é libro? É livro. Poxa, é bem fácil, mas é uma palavra. E se você fizer isso todos os dias, durante 10 dias, você aprendeu 100 palavras novas. Em 10 dias. Se você fizer isso por um mês, que são 30 dias, são 300 palavras novas. E com 300 palavras que você saiba em espanhol, você consegue montar frases. Montando frases, você consegue ter uma conversa com uma pessoa. Então, ponha essa meta e anote no seu caderninho. Ou se você quer usar um aplicativo de notas, tudo bem. Anota no seu celular. Mas o importante é que, de tempos em tempos, você revise essas palavras. Porque você esquece, eu esqueço, todo mundo esquece. Você escreve, aprende novas palavras e esquece palavras que você já aprendeu. Então, o importante é que você revise as palavras que você vai aprendendo. Você revise, por isso você precisa anotar. Ah não, Natan, vou deixar gravado aqui na minha cabeça, sou bom de memória. Não confie na tua memória. Escreva.
Assim você pode ir revisando e fazendo com que essas palavras se fixem cada vez mais na sua memória. Dica número 3, escolha um país, a cultura de um país hispanohablante, seja Argentina, Uruguai, México, Colômbia, Espanha, escolha um país e mergulhe na cultura daquele país. Agora eu vou dar aqui um conselho meu particular. Eu aprendi espanhol quando eu fui morar fora do Brasil, eu fui morar na Argentina, sem saber nada de espanhol e aprendi o espanhol lá. E eu me apaixonei pela cultura daquele lugar. Eu me apaixonei pela cultura, pelo país, pelo povo, e isso ajudou muito no meu aprendizado do espanhol. Quando você é apaixonado, quando você gosta de algo, é muito melhor, é muito mais prazeroso. Meu Deus, eu ia falar placenteiro. Viu que a gente esquece as palavras? Eu esqueço as palavras em português. É muito mais prazeroso. Então, escolha um país que você goste. Colômbia, México, Argentina, Chile, Espanha, e mergulhe de cabeça na cultura daquele país. Filmes, séries, documentários, pessoas influentes naquele país, pessoas famosas daquele país. Conheça o país, mesmo sem você morar lá, mesmo antes de viajar para lá, conheça aquele país, conheça como as pessoas vivem, como aquele povo come, se misture na cultura daquele país, porque isso vai fazer o seu prazer em aprender espanhol ser muito maior. Isso vai facilitar o teu aprendizado. Vou te dar um exemplo. Quando eu fui morar na Argentina, eu fui com alguns amigos, companheiros de trabalho, certo? E, caramba, eu me dei muito bem, porque eu me adaptei rápido, me adaptei fácil à cultura de um novo país. E, consequentemente, um novo idioma, o espanhol. Só que meus outros companheiros que foram comigo, alguns deles não conseguiram se adaptar. Não se adaptaram ao país, não gostavam do idioma, não gostavam da comida, não gostavam do clima. E o que você acha que aconteceu? Eu que me adaptei melhor, aprendi melhor o espanhol. Aquele que não se adaptou tão bem assim, não aprendeu tão bem assim. Faz, sim, toda a diferença. Escolha um país, o que você quiser. Mergulhe de cabeça naquele país. Eu sempre digo para os meus alunos, você gosta do México? Vira mexicano, sem sair do Brasil. Eu gosto da Espanha, vira espanhol, sem sair do Brasil. Mesmo morando no Brasil, vira espanhol. Aprenda tudo sobre aquele lugar, sobre a cultura, as cidades, porque isso vai fazer o teu aprendizado ser muito mais leve. Dica número 4, fale. Meu amigo, fale. Você não vai aprender a falar espanhol se você não falar. Você não vai aprender a falar espanhol lendo, você não vai aprender a falar espanhol escrevendo, você não vai aprender a falar espanhol ouvindo. Você precisa falar, você precisa conversar com pessoas, você precisa se comunicar com pessoas em espanhol. Só assim você vai melhorar a sua habilidade de fala. Muitas pessoas têm esse problema. Nathan, eu entendo tudo, mas não consigo falar. Eu entendo o espanhol quando ouço, mas eu não consigo falar. É tipo você dizer assim, caramba, eu vejo alguém andando de bicicleta, eu sei exatamente o que ela faz, mas quando eu subo na bicicleta, eu não consigo andar. Por quê? Porque falta prática. Falta prática. Então, quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. E se eu errar, Nathan? E se eu marcar para conversar com alguém e eu falar alguma coisa errado? Você vai falar. Você vai errar. E se eu passar vergonha? Você vai passar vergonha. Você pode ter certeza. Mas você pode ter certeza. Eu passei. Todo mundo passa aprendendo um novo idioma. Mas você está aprendendo. Ninguém vai te julgar. Ninguém vai te apontar o dedo. Ninguém vai te crucificar. Se você, por exemplo, tem um amigo que mora no Chile, você está conversando com ele, ele sabe que você está aprendendo espanhol. Ele não vai te pendurar numa cruz porque você falou ou confundiu ou misturou alguma palavra. Ele sabe, você está aprendendo. Ele vai ter o maior prazer do mundo em te ajudar, em te corrigir. Então, perca o medo, perca a vergonha de conversar com pessoas, de falar com pessoas em espanhol. Fale! Se você não falar, você não vai aprender. Se você se fechar no seu mundinho, falar, eu tenho vergonha, eu tenho medo, você não vai aprender. Você precisa falar, você precisa conversar com pessoas. Então a dica é, fale! Você só aprende a falar falando. Dica número 5, use o tempo morto para escutar o espanhol. Como assim, Nathan, tempo morto? Por exemplo, vamos lá. Digamos que você tira o seu sábado de manhã para limpar a casa, para lavar a casa daquela faxina. Ou, sei lá, que todo dia à noite você tira um tempinho ali para lavar as louças e organizar a cozinha. O que você está fazendo ali naquele tempo? Um trabalho manual. Você não precisa estar pensando muito ali para limpar a casa ou lavar a louça. É um tempo que o seu cérebro está praticamente parado. É um tempo morto. O que é que você pode fazer nesse tempo morto? Ouvir algo em espanhol. Ouvir um podcast em espanhol. Se você ainda não conhece o meu podcast, procura lá no Spotify.
na Amazon Music ou no iTunes. Jornada do Espanhol, que é o podcast que eu tenho em espanhol. 100% em espanhol, ali eu só falo em espanhol. Ou qualquer outro podcast, ou músicas, ou vídeo. Aproveite esse tempo que você tem morto e ouça em espanhol. Ou, por exemplo, se você vai treinar, você vai para academia, você vai para o CrossFit, você vai correr. Se você tem a possibilidade, leva os seus fones de ouvidos e no tempo do teu treino, vai ouvindo algo em espanhol, ouvindo um podcast, ouvindo um seriado, ouvindo um vídeo. Por quê? Aquele tempo que você está ali, sem necessariamente estar esforçando o seu cérebro, é um tempo que você está fazendo com que os seus ouvidos se acostumem ao espanhol. Muitos dizem, Natan, os nativos falam muito rápido. Eles falam rápido demais. Ok, quanto mais você discute o espanhol, mais você vai se habituar ao espanhol falado. Ok? Os nativos não vão desacelerar para você. Tá achando que os nativos falam muito rápido. Ah, beleza, então o mundo hispano inteiro vai falar mais devagar só por causa de você? Não. Você que tem que se acostumar. Então, aproveite esse tempo morto e ouça em espanhol. Pega o seu tempo morto, não deixa tempo vazio. Põe fone de ouvido e escuta algo em espanhol. Música, podcast, documentário, qualquer coisa. Mas aproveite esse tempo morto. Dica número 6. Use o espanhol no seu dia a dia. Use o espanhol. Como assim, Natan? Use o espanhol. Vamos lá. Como assim você usar o espanhol? Por exemplo, digamos que você trabalha num escritório de advocacia, correto? Digamos que você seja aí a recepcionista, ou um estagiário. Quais são as coisas que você faz no seu dia a dia? Quais tarefas habituais você faz ali naquele escritório? Não sei, tirar xerox, levar papéis, falar com clientes. Quais são as tarefas que você faz diariamente? Quais são os objetos que você usa no seu dia a dia no trabalho? Computador, um teclado, um mouse, grampeador, folhas? Por que você não usa tudo isso para aprender o espanhol? Ou seja, você começa a aprender como se fala tudo isso em espanhol. Aprende como falar cada uma dessas coisas em espanhol. Me compreende? Aprenda como se fala tudo isso em espanhol. Ou, por exemplo, sei lá, eu vou agora cozinhar. Beleza? O que eu preciso para cozinhar? Panela, prato... Aprenda tudo isso. Comece a usar o espanhol no seu dia a dia. 7ª e última dica. Esqueça quanto tempo você vai levar para ficar fluente no espanhol. Isso não importa. A não ser que você precise urgentemente. Natan, eu vou viajar no mês que vem, eu vou para a Argentina, eu vou para a Espanha, eu vou me mudar para outro país e eu preciso aprender urgente. Então, ok, você precisa aprender rápido. Caso contrário, esqueça quanto tempo você vai levar para ficar fluente. 6 meses, 1 ano, alguns anos, não importa. O que importa é que hoje você esteja melhor que ontem, que amanhã você esteja melhor que hoje, que cada dia você dê um passo para frente, não importa quanto tempo, isso é algo que você tem que esquecer. Por quê? Ficar preocupado com o tempo só vai te deixar ansioso, frustrado, vai te deixar desanimado, porque, por exemplo, você comprou um curso que te prometeu ficar fluente em 6 meses, já são 3 meses e você não conseguiu ficar fluente. Você percebe que nos próximos 3 meses você não vai ficar fluente. O que vai acontecer? Você vai se desanimar, você vai se sentir frustrado e vai acabar desistindo. Então esqueça quanto tempo você vai ficar fluente. Esqueça, só faça o que você tem que fazer todos os dias. Estude, pratique, melhore a cada dia e a fluência vai vir. É como ter, por exemplo, um corpo sarado. Digamos que você, como você é gordinho, você está acima do peso, e você quer ficar com aquele abdômen trincado, tipo ravioli mesmo, uns quadradinhos. Em quanto tempo eu consigo isso? Não importa. Faz o que você tem que fazer hoje. O que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que manter uma alimentação balanceada, eu tenho que fazer exercícios hoje, ok, cumpri o de hoje. O que eu tenho que fazer amanhã? A mesma coisa. Faça o seu dever de casa, dia a dia. Quando você menos esperar, tá lá. Alto ravioli, amigo, los cuadraditos, todo marcado. É a mesma coisa. Esqueça quanto tempo vai levar. Só faça o que você tem que fazer dia a dia. Essas foram 7 dicas para você acelerar o seu aprendizado no espanhol. Espero que você ponha em prática. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui. Semanalmente estamos com novos vídeos, novas aulas e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá.